A Última Ceia, ou os segredos ocultos no pão e no vinho. Existe uma imagem gravada na mente de bilhões de pessoas. Uma sala longa, uma mesa coberta por uma toalha branca, 13 homens sentados em cadeiras, capturados num instante de drama e traição. É a Última Ceia de Leonardo da Vinci, uma das obras de arte mais famosas da humanidade. Mas e se quase tudo nessa imagem estivesse historicamente incorreto? E se a verdadeira Última Ceia fosse muito mais judaica, muito mais íntima e muito mais desconfortável do que a obra-prima renascentista nos faz acreditar? E se os detalhes mais importantes não estivessem na tela, mas escondidos nos textos antigos? Hoje vamos retirar as camadas de tinta e tradição para redescobrir o que realmente aconteceu naquela noite fatídica em Jerusalém. Vamos nos sentar com Jesus e seus discípulos para entender o contexto, a tensão e o significado profundo da última refeição. Esta é a busca pela verdadeira Última Ceia. Se você deseja olhar além da pintura e descobrir a realidade histórica por trás de um dos eventos mais importantes de todos os tempos, deixe o seu like para reservar seu lugar nesta mesa. E inscreva-se no canal Entre Fé e Fé, pois a verdade histórica muitas vezes é mais fascinante do que a ficção. Partiu o cenário real. Esqueça a mesa de jantar. A primeira coisa que precisamos fazer é apagar a imagem de Da Vinci de nossa mente. A realidade de um banquete no primeiro século na Judéia era radicalmente diferente. Não haveria uma mesa alta com cadeiras. Essa era uma invenção europeia posterior. Pessoas daquela época e lugar, seguindo o costume greco-romano, não se sentavam para uma refeição formal. Elas reclinavam. Jesus e seus discípulos estariam deitados de lado sobre almofadas ou tapetes no chão, apoiados no cotovelo esquerdo, dispostos em forma de U, ao redor de uma mesa baixa, onde a comida era servida. Isso muda tudo. A atmosfera não era de uma reunião formal, mas de um banquete íntimo, onde as conversas eram próximas e a hierarquia era definida por quem se reclinava mais próximo do anfitrião. E a refeição em si, com quase toda certeza, era um Seder de Pessach, a Páscoa judaica. Jesus e seus discípulos, como judeus devotos, estavam em Jerusalém precisamente para celebrar a festa mais sagrada de seu povo, que comemora a libertação da escravidão no Egito. A refeição não seria um banquete qualquer, mas um ritual profundo, envolvendo pão ázimo, sem fermento, ervas amargas e o cordeiro pascal que havia sido sacrificado no templo. Cada elemento na mesa tinha um significado simbólico profundo, que Jesus estava prestes a redefinir para sempre. Parte 2. O mistério dos textos. Quem contou a história primeiro? Para entender o que aconteceu, precisamos ir às fontes. E aqui encontramos uma surpresa. A primeira descrição da Última Ceia não está nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas ou João. O primeiro relato escrito que temos vem do apóstolo Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, escrita por volta do ano 54, apenas cerca de 20 anos após o evento. É a evidência mais antiga que possuímos. Paulo escreve: Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice e dizendo: Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Este é o DNA do ritual que se tornaria a Eucaristia ou a Santa Comunhão, registrado uma geração antes dos evangelhos serem amplamente circulados. Mas, quando chegamos aos evangelhos, encontramos um enigma. Mateus, Marcos e Lucas concordam que a Última Ceia foi a refeição da Páscoa. Mas o evangelho de João discorda. Ele afirma que a ceia ocorreu antes da Páscoa e que a crucificação de Jesus aconteceu no exato momento
em que os cordeiros pascais estavam sendo sacrificados no templo. Para João, Jesus não estava celebrando a Páscoa. Ele era a Páscoa. Uma bomba relógio teológica que os estudiosos debatem até hoje. Parte 3. A tensão na sala. Argumentos, traição e humildade. A atmosfera daquela ceia não era de uma cerimônia serena, como as pinturas nos fazem crer. Era uma noite carregada de emoção humana crua. No momento chocante, o Evangelho de Lucas nos diz que, durante a ceia, os apóstolos começaram a discutir entre si sobre qual deles parecia ser o maior. Mesmo ali, no limiar da tragédia, a ambição e o ego ainda estavam presentes. A resposta de Jesus foi uma lição de humildade radical. Ele diz: "Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve." O Evangelho de João nos mostra a demonstração prática dessa lição. Jesus, o Mestre, se levanta, amarra uma toalha na cintura e começa a lavar os pés empoeirados de seus discípulos, um trabalho reservado ao mais baixo dos escravos. E claro, havia a sombra da traição. Jesus anuncia que um deles o trairia, enviando uma onda de choque e negação pela sala. E é neste caldeirão de orgulho, medo, humildade e amor que ele institui o ritual central: o pão partido como seu corpo e o vinho como o sangue da nova aliança. Ele estava transformando um antigo ritual de memória numa nova promessa de salvação. Uma promessa selada, entre fé e fé. Parte 4. Desconstruindo Da Vinci. A arte versus a realidade. Com esta compreensão histórica, podemos agora voltar à obra-prima de Leonardo da Vinci e apreciá-la pelo que ela é: uma interpretação teológica, não um registro histórico. Da Vinci, um gênio do Renascimento, usou a mais avançada tecnologia artística de seu tempo, pintando em gesso seco para ter mais tempo para os detalhes. Uma técnica que, infelizmente, fez com que a pintura começasse a deteriorar em poucas décadas. O que vemos hoje é o resultado de séculos de restaurações, com muitas camadas de tinta cobrindo os traços originais de Leonardo. E a famosa teoria de que o apóstolo João, à direita de Jesus, seria na verdade Maria Madalena? Ela nasceu da aparência andrógena e sem barba da figura, típica da forma como Da Vinci tratava homens jovens. Embora tenha inspirado best-sellers como O Código da Vinci, não há absolutamente nenhuma evidência histórica ou textual para sustentar essa afirmação. A Bíblia é clara: eram Jesus e os 12. Da Vinci não foi o primeiro nem o último a retratar a cena. Giotto a pintou quase 200 anos antes, e Salvador Dalí a reinventou de forma surrealista séculos depois. Cada obra de arte não é uma fotografia, mas uma janela para a forma como cada época entendeu o significado daquela noite. Conclusão: a verdadeira última ceia não aconteceu em uma sala de jantar italiana, mas num chão empoeirado de Jerusalém. Não foi um encontro silencioso e solene, mas uma noite de lições difíceis, de emoções turbulentas e de uma revelação que mudaria o mundo. Ao desconstruir a imagem familiar, não perdemos a santidade do momento. Pelo contrário, ganhamos uma apreciação mais profunda por sua realidade humana e seu contexto judaico. Entendemos que o poder daquela noite não estava na mobília ou no menu, mas no ato de um mestre que se tornou servo, e na transformação de um antigo ritual de libertação numa promessa eterna. Uma promessa selada entre fé e fé.